Fala galerinha, tudo bem com vocês? Hoje mais uma super vídeo aula e antes de darmos continuidade gostaria de pedir para vocês de deixar o seu joinha aqui no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para que vocês possam receber a notificação sempre que novos vídeos forem postados. Vamos lá então para a vídeo aula de hoje? Vem comigo! Fala galerinha, tudo bem? Vamos hoje então aprender o checkmate de rei e torre contra rei. É muito importante vocês aprenderem esse mate, pois como nós vimos em alguma dessas nossas aulas anteriores, nós vamos realizar o roque, sempre o mais rápido possível ali entre os 10 primeiros lances, como a gente já falou. E aí o que acontece com isso? É muito comum você sobrar no final do jogo com o seu rei e a torre, tá? Então, você precisa saber esse checkmate para poder vencer a partida. Então, ele é um cheque que dá um pouquinho de trabalho. Então, você precisa ter muita precisão para fazer ele. Mas não tem segredo, não tem erro. E eu vou ensinar ele para vocês agora. Vamos trabalhar com essa posição aqui. O que vocês precisam lembrar? Se o tabuleiro terminasse aqui, tá bom? A torre aqui em H3 seria checkmate. A torre está atacando o rei e ele não tem o que fazer, né? Ele não pode andar, não tem como bloquear e nem como correr, né? Aqui não pode vir, não pode vir para frente. Mas nós temos o quê? O tabuleiro inteiro. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer vários cheques com a torre até nós conseguirmos prender o rei aqui nessa última fila, tá? Então, o que vocês precisam lembrar? Dessa sequência aqui, ó. Rei, torre, rei. Rei, torre, rei. Então, quando eu dou cheque e o meu adversário vem com o rei para trás, o que é que nós temos? Rei, torre. O que está faltando aqui? O rei. Então, eu tenho que vir com o meu rei para frente do tabuleiro. Tá certo? A preta, para dificultar a vida da branca, vai tentar sempre capturar a torre. Porque se ela conseguir capturar a torre, ela empata o jogo. Rei com rei não dá para dar checkmate. Então, o que você vai ter que fazer? Vai vir com a torre lá para o outro lado do tabuleiro. Sempre fugindo o máximo que você puder do rei para dificultar a vida da preta. A preta vai ir em direção à torre. E aqui temos uma situação interessante. Que a gente chama de zug. Por quê? Se eu colocar o meu rei na frente do rei preto, o rei preto vai fazer isso. Se eu colocar meu rei na frente do rei preto, ele vai fazer isso. Eles vão ficar fazendo isso aqui o dia inteiro. Tá? Então, eu não posso colocar nessa situação o meu rei na frente do rei preto. O que eu tenho que fazer nesse caso? Eu dou um tempo com a torre. O que é dar um tempo? Eu faço só um lance com a torre. E aí o que acontece? O rei vai fugir. Eu vou atrás do rei. O rei vai fugir, eu vou atrás do rei. E na hora que colocar o rei na frente do meu rei, quando a preta faz isso, coloca o rei na frente do rei branco, aí é só você dar cheque. O que acontece? O rei tem que vir para trás. Novamente temos rei torre, tá faltando o que aqui? O rei. Se a preta jogar aqui, dá cheque direto. E tem que vir para trás. Mas como eu disse, o melhor para a preta vai ser tentar pegar a torre. Ela vai em direção à torre e eu venho. Eu não posso fazer isso, tá, gente? Colocar o rei e a torre na mesma fila se eu estiver tentando dar mate de rei e torre. Porque vai atrapalhar todo o meu processo
de avançar com o rei e com a torre. Então eu preciso ir em direção ao rei, para que ele, em um determinado momento, tenha que colocar o rei dele na frente do meu rei. Jogou lá, cuidado para não se empolgar e colocar o rei aqui. O que eu preciso fazer? Torre lá para o outro lado. Ele vem. Eu já sei que não posso colocar o meu rei na frente do rei dele. Tempo de torre. Então ele vai fugir agora. Ele sabe que se colocar aqui vai levar cheque e vai ter que vir para trás. Então ele vai fugir. Rei, ele foge. Rei, ele vai fugir, vai vir. E agora, como ele não tem como fugir, ele vai ter que colocar o rei na frente do rei. Torre, cheque. Ele foge. O rei vem, vai. E eu sempre indo em direção ao rei, ó. Atacou a torre. Torre lá pro outro lado. Venho. Não posso rei na frente de rei. Dou um tempo. Colocou o rei na frente de rei. Cheque. Ele pode vir para trás. Só que o que acontece? Agora eu não posso colocar rei. Eu vou fazer o que primeiro? Ir lá pro outro lado para proteger minha torre. Colocou o rei. Gente, toma muito cuidado. Eu fiz essa posição para vocês ficarem espertos com o seguinte. Parece que dá para dar cheque aqui. Afinal de contas, a preta colocou o rei na frente do rei. Mas lembra que a gente falou? Para dar cheque, a gente tem que ter rei, torre, rei. Nesse caso, o rei não está aqui nessa fila. Ele está uma fila depois. Então eu não posso dar cheque. Se nesse momento eu der cheque, eu vou perder tudo que fiz até agora. Porque o rei, ó, vai poder fugir para lá. Então, eu preciso nesse momento fazer o quê? Rei, torre, rei. Agora ele vai fugir e eu vou atrás. Ele vai fugir, o rei vem atrás. Ele vai fugir, o rei vem atrás. Ele agora, né? Ou ele vai vir para trás, ou ele coloca o rei na frente do rei. Eu dou cheque. Ele vai ter que vir para cá. Eu venho. E de novo, a gente vai fazer essa perseguição. Atacou a torre da branca, torre para outro lado. Venho. Não posso colocar o rei na frente do rei por causa do Zug. Dou um tempo com a torre. Vai, vem, vai, andou, né? Colocou o rei na frente do rei. Agora sim, como ele não tem mais como correr para trás, torre B8, checkmate. Vocês viram que é um mate bem trabalhoso, mas não tem como errar. Basta você se concentrar e treinar bastante. Eu costumo dizer que esse é um checkmate que você tem que saber fazer de olho fechado. Então, treinem muito esse checkmate. Treinem muito mesmo na casa de vocês. Montem qualquer posição. Pode ser com o rei aqui e a torre aqui, por exemplo. Como que você vai a partir daí dar o checkmate. Pode ser com o rei lá, tá? Pode ser com a torre aqui. Vocês precisam treinar esse checkmate, porque vocês vão aplicar muito ele nas partidas de xadrez que vocês vão jogar. Só lembrando vocês, pessoal, que assim como dá certo dar o checkmate aqui na última fila, eu também poderia fazer isso levando o rei lá para a primeira fila e também nas colunas. Se eu consigo ir empurrando o rei para a coluna 1 ou para a coluna 8, tá? Perdão, para a coluna A ou para a coluna H, gente, foi erro. Estou olhando o tabuleiro errado. Se eu consigo aqui na coluna A ou na coluna H corrigir isso, né? Então, eu também consigo dar o checkmate. Seja aqui na coluna H, ou se eu levar o rei lá para o outro lado, eu também consigo dar o checkmate, levando ele para a coluna. Então, a técnica é a mesma, seja para levar o rei para colunas ou para as filas finais,
você vai usar a mesma técnica. Pessoal, espero que vocês tenham entendido e na nossa próxima videoaula eu vou ensinar para vocês o checkmate de rei e dama contra rei. Muito obrigado e nos vemos no nosso próximo vídeo.